Olá, bem-vindo ao nosso canal Decora Minuto. E hoje eu trago uma dica bem legal, quartos de bebê. Todo mundo fica muito entusiasmado na hora que sabe daquela notícia que vai vir um novo membro para a família. Não importa se você está casado ou se você está solteiro, mais um filho é sempre uma bênção, né? E aí, às vezes, em alguns dá aquele susto, mas depois quando a barriguinha começa a crescer, o que você começa a pensar? Idealizar aquele quarto. Puxa, mas e aí? Eu tenho umas dicas bem interessantes. Às vezes você tem um espaço lá na sua casa que vai ser realmente destinado para o bebê. Às vezes eu não tenho esse espaço na minha casa para compartilhar. Às vezes eu tenho que colocar o meu berço dentro do meu próprio quarto, porque eu não vou ter esse espaço lá na minha casa. E aí depois também eu tenho aquele outro espaço bem compacto daqueles apartamentos que hoje estão saindo, né? Que tem que ser tudo muito bem idealizado para aquele espaço. Mas para todos os casos tem-se um jeito aonde o seu quartinho do seu bebê vai ficar bem interessante. Então, que eu vou dar uma dica para vocês. A primeira coisa que a gente tem que observar, o quarto que nós vamos escolher para ser o quarto do bebê, tem que ser um quarto bem ventilado, iluminado, que tenha essa iluminação natural, que entre a luz do sol, porque isso é importante. O conforto é importante. O que é esse conforto? O conforto de iluminação e o conforto do que vai ter em volta dele. Não adianta a gente também pegar um quarto que ele está muito empilhado de coisas, muito tecido, né? Esse tecido também a gente tem que observar, porque quando a gente vai trabalhar em quartos de bebês, a gente não sabe se esse bebê vem com alguma tendência a ter alergia ou tem uma certa sensibilidade ou não. Então, por isso é importante a gente já estar prevenindo. Então, muitas cortinas de tecido a gente deve evitar, a não ser que esse tecido seja com tecidos fáceis de limpar, porque hoje existem tecidos que eles já são antialérgicos. Tapetes, por exemplo, se o seu quarto é acarpetado, cuidado. Que tipo de carpete é que está lá nesse quarto? Cuidado, porque se for muito antigo, naquela época não tinha os carpetes que são bactericidas, né, e que são antialérgicos. Hoje no mercado nós temos esse tipo de carpete, porém eu oriento só pequeno espaço ou um tapete decorativo para facilitar a limpeza, porque tudo que é carpete ele vai tender a acumular mais pó, então consequentemente vai requerer mais limpeza. E a terceira dica é a questão da iluminação, né? A iluminação ela tem que ser uma iluminação confortável, porque nós temos que ter, eu falo que pelo menos 2 cenas no quarto que vai abrigar o bebê. Primeiro, o que a gente chama cena? É justamente a questão de iluminação. A gente tem que ter uma iluminação que vai dar uma claridade legal na hora que eu acender a luz do quarto, aonde eu possa enxergar direito para estar trocando o neném, sabe, para conseguir detectar direito as cores. E a outra iluminação é uma iluminação indireta, que a gente chama, que é aquela iluminação que fica uma iluminação bem gostosa, bem tênue, que é bem penumbra, para aquela hora que o bebê acordar de noite para amamentar, né, para que a gente possa ter uma pequena luminosidade para estar de madrugada amamentando e estar trocando o neném. Né? E também na hora de dormir, deixar essa luz bem tênuezinha, de preferência ou um abajur, ou a gente pode criar esses efeitos de iluminação na parede ou com sancas. Essas dicas são as principais que você deve estar observando para qualquer tipo de quarto, independente de qual área que você vai para levar a tendência da decoração, tá? E aí depois, nos pequenos espaços, nós temos que pegar e utilizar móveis versáteis para que você tenha pelo menos o berço, uma pequena cômoda que possa abrigar um trocador. Esse é o mínimo de móvel que você possa ter. Ah, não esquece também de uma cadeira confortável,
para que a mamãe possa se sentar e amamentar esse neném na madrugada. Então, esse trio aí forma um jogo básico para qualquer tipo de quarto de neném. Muito obrigada para vocês que ficaram e assistiram a nossa dica de hoje dos quartos de bebês. Fique ligado que na próxima semana temos outra dica muito interessante para vocês.